Finding the core of your story. How to strengthen and sell your story in one essential sentence. Encontre a essência de sua história. Como fortalecer sua história com apenas uma frase. Jordan Smith. Para quem escreve, a pergunta mais temida é: sobre o que é sua história? Você pode, nesse momento, ter um branco e ficar confuso, sem saber que palavras usar, fazendo com que o interesse sobre sua obra seja desprezado. Entretanto, se você souber usar as palavras certas, deixará quem ouviu intrigado em conhecer a obra por completo. Essas frases de efeito, chamadas de long lines, são usadas para chamar a atenção do público. De que adianta escrever um grande enredo se você não souber como expô-lo? Com uma linguagem simples, você aprenderá a usar as palavras a seu favor, trazendo muito mais sucesso à sua obra. Sua história em uma linha. Mas, afinal, o que é uma long line? O termo, em inglês, nasceu em Hollywood para explicar em poucas palavras do que se trata o enredo de sua história. Você trabalhou duro em seu enredo para construir uma história estruturada. Desse modo, contar brevemente a sua história, trazendo sua profundidade, é uma missão impossível para muitos. Mas não é. E para isso está a long line, que tem a função de trazer em palavras de forma atrativa e direta, visando a despertar o interesse em saber sobre todo o enredo. Basicamente, nessas frases você vai encontrar informações importantes sobre o teor da sua história, tal como uma tensão entre personagens, características psicológicas marcantes dos protagonistas, trazendo ao futuro leitor a vontade de saber mais. A teoria das long lines até pouco tempo estava limitada aos bastidores de Hollywood. Esse termo nasceu entre os roteiristas que queriam que os produtores entendessem seus enredos sem ter que necessariamente lê-los por completo. Na prática, para escrever em poucas palavras a essência da sua história, você deve considerar que ela deve ter o protagonista, seu objetivo e uma força antagônica. Vamos entender na prática. Ouça com atenção a long line a seguir. Após 15 anos separados, dois amantes se reencontram em Paris durante uma viagem de trabalho. Contudo, eles estão de casamento marcado e precisam decidir os rumos de suas vidas. Veja bem, no exemplo dado, você pode observar que, mesmo sem saber nenhum detalhe dessa história, você sabe exatamente do que ela trata. Uma long line perfeita não sustenta uma história ruim. Para uma história dar certo, ela precisa ser boa. Não adianta uma frase de efeito maravilhosa se o enredo não está à altura. Você precisa, primeiramente, dominar as técnicas e estratégias para escrever uma história que seja interessante, mantendo a atenção do leitor do início ao fim. Seu enredo é como uma coluna que sustenta os caminhos de sua história, sendo ela sutil, quase imperceptível para o leitor, trazendo leveza à sua história. Para que a leitura de sua história seja prazerosa, ela deve ser cuidadosamente planejada do início ao fim. O processo de criação exige inspiração, técnica e boa vontade para ler, reler e reescrever, criando assim uma estrutura sólida. Pode soar óbvio, mas você precisa ter claramente o caminho do início, meio e fim, todos conectados de forma sutil, levando o leitor de forma leve pela sua história. Pense nos eventos que trarão emoção ao seu enredo. Esses momentos são chamados de pontos de virada. Eles são importantes especialmente para a transição das fases da sua história. Encontram-se ao menos 3 importantes pontos de virada numa história: aquele que leva a história do início ao meio, o clímax e o ponto que leva para o final. No entanto, analisando atentamente, o que torna a história interessante são os pequenos pontos de virada gerados a partir de atitudes dos personagens. Esses pequenos acontecimentos são o tempero que a sua história precisa para manter o interesse, sempre gerando no leitor a expectativa do que deve acontecer. Para que os conflitos sejam relevantes, todo o entorno em que eles acontecem deve ser planejado com atenção. Por isso, você deve considerar os principais elementos para formar uma boa história, como espaço, tempo e personagens. Esses 3 aspectos precisam ser muito bem definidos para que os conflitos façam sentido entre si. Além disso, esteja atento ao discurso de seu enredo. Ele pode ser direto, no qual não há participação do narrador, indireto, ao contrário, a história é contada pelo narrador, e pode também ser indireto livre, aquele em que há participação do narrador e personagens.
Essas definições são muito importantes para a sua história ser bem desenvolvida. Construa a longline perfeita. Você sabe que sua frase deve chamar a atenção, fazendo nascer o desejo de entrar em sua história, e para isso a sua longline deve ser muito bem escrita. Evite informações muito específicas, como nomes de personagens, idade e afins. Foque em palavras que descrevem a personalidade, dando pistas sobre suas possíveis atitudes. Use adjetivos que descrevam o teor de sua história, trazendo palavras que despertem o sentimento que você deseja que o leitor tenha ao se deparar com sua história. Procure, nessa frase, demonstrar qual a situação do protagonista. É importante que fique claro quem é o protagonista e qual o desafio nesse contexto. O bom uso da classe de palavra depende do quanto você as domina. Por isso, entender de gramática pode te ajudar a escrever um bom texto. Conhecer verbos fora dos clichês irá enriquecer o seu enredo. Opte por usar verbos que mostram as ações práticas das personagens. Eles trazem movimento para a sua longline. Demonstre em sua frase a relação entre protagonista e a força antagônica. Afinal, eles não fazem sentido se o outro não existir. Expresse qual é o conflito que existe entre eles. Caso o seu personagem passe por algum risco intenso, como risco de morte, por exemplo, demonstre isso em sua longline. Esse é um recurso muito utilizado para atrair a atenção. É muito importante que você saiba trazer uma ambientação adequada para a sua frase, para que o leitor sinta o espaço e o tempo em que a sua história acontece. Isso pode se dar a partir das palavras que você usará na descrição. Para uma boa ambientação, você deve levar em conta qual a importância do tempo e do espaço para a sua trama. Caso ele seja crucial, como histórias que se passam em períodos de guerra, mencionar o momento histórico é fundamental. Insights. Dominar as classes gramaticais vai te ajudar a escolher as melhores palavras para sua frase de impacto chamar a atenção esperada. Você precisa estar confiante em seu enredo para escrever uma longline perfeita. A essência de sua história deve ser apenas captada após a leitura completa. A longline apenas acende uma chama inicial. Talento e criatividade são fundamentais. Entretanto, sem planejamento, seu enredo não se sustentará. Escrever uma história leve e que prenda a atenção do leitor requer inspiração para iniciar e determinação para construí-la. Ler outros enredos, estudar e se desafiar são formas de estar confiante sobre sua escrita. Escreva sobre aquilo que te apaixona. Coloque esse sentimento em suas palavras. Neste livro, você aprendeu que para chamar a atenção para sua história com apenas uma frase ou duas, você deve ter em mente que, para isso, o leitor deve, ao ler essas poucas palavras, compreender o sentido, o contexto, o local, espaço, tempo e conflito que você deseja abordar. Use palavras que descrevam os personagens, gerando curiosidade para compreendê-los melhor. Uma longline bem escrita é porta aberta para uma história se tornar um filme, uma peça ou livro de sucesso.